Bom dia. Eu quero falar sobre crianças perdidas, porque eu basicamente me senti como uma criança perdida a maior parte da minha vida, tentando arranjar conexão com pessoas que também estavam perdidas e por muitas vezes eu sofri muito tentando. Quando eu via, por exemplo, uma pessoa perdida e eu ia me conectar com essa pessoa perdida, porque eu também era perdido e tentar, sei lá, ter uma amizade, desenvolver uma amizade ou desenvolver algum relacionamento e porque eu era perdido, eu tinha pouco entendimento de como deveria ser um relacionamento, de como deveria ser uma amizade, de como deveria ser um relacionamento romântico, de como deveria ser a entrega do meu amor, por exemplo. E eu sinto que muitas pessoas têm muitas dúvidas de o que esperar de relações, por exemplo. E, e eu tô falando bastante, tenho falado bastante sobre machismo, porque é uma coisa que está, hoje em dia, extremamente ligada à característica dominadora abusiva. E isso me deixa preocupado em relação a, por exemplo, o mundo que vivemos, as relações que temos e as relações que queremos construir daqui para frente, para que possamos ter filhos em um mundo muito mais seguro, em que nós tenhamos tempo para cuidar dos filhos do jeito que tem que ser. Diferente de colocar a responsabilidade de criação dos filhos, por exemplo, em uma escola ou na internet ou em amigos e amigas, porque existem muitas crianças perdidas, existem muitos adolescentes perdidos. E eu lembro de mim na minha juventude, eu ainda estou na minha juventude, mas eu lembro de mim quando eu tinha 17, 18, 19 anos, que eu morava em Campinas e no momento eu estava morando em Barão Geraldo, que é um bairro onde está a Universidade de Unicamp. E eu tinha recém voltado de Portugal, eu estava morando lá em Barão Geraldo e eu saía de casa com meu violão nas costas, assim, segurando meu violão nas costas, com a cabeça do violão para cá, o violão nas costas, parecendo uma espada mesmo. Porque assim, também é muito fácil tirar o violão assim, se aparecer alguma ameaça. Mas enfim, enfim, segurando o violão nas costas, porque eu acho super estiloso. E chegava em alguns bares, com 17, 18, 19 anos, e pedia para tocar alguma música. E às vezes eu ganhava uma cerveja. Isso, por exemplo, que eu tô falando, é sobre o jeito que eu me sentia perdido e o jeito que eu, por exemplo, buscava me entender e me descobrir quando eu me sentia perdido. Saía por aí pra tocar música em barzinho ou pra ir em lugar pra fumar maconha, pra beber álcool. É, nossa, eu fiquei muito tempo comprando uma garrafa de vinho, um maço de cigarro, indo pra algum lugar, com fone de ouvido e o meu celular carregado, escutando música e, assim, me sentindo muito bem de estar enchendo a cara e fumando cigarro, porque eu achei que aquilo ali era adolescência e, e eu tava errado. Eu precisei passar por esses. Eu, de modo infeliz, precisei passar por esses momentos para entender o que eu quero de verdade da minha vida. Existem crianças perdidas que, como eu, ficam mais sozinhas e têm mais atitudes autodestrutivas para tentar se encontrar. E existem crianças perdidas que se apoiam em outras crianças perdidas ou se apoiam em algumas crianças que parecem um pouco mais sábias. Só que às vezes, como eu disse no último vídeo, essa noção de que uma criança é sábia pela própria criança que em tese é sábia, a própria criança nem sabe. A própria criança acha
que está vivendo a vida, que está tranquila e é vista por outras pessoas como, por exemplo, uma pessoa heroína. E isso entrega um senso falso de egocentrismo, de importância, por exemplo, para alguém, porque é basicamente o jeito de uma pessoa se comportar, o jeito de qualquer pessoa se comportar, é o jeito que ela entendeu que é mais fácil para ela viver em sociedade. Só que viver em sociedade ou viver em grupo, e depende se a pessoa sempre quer viver em grupo, e depende se a pessoa sempre quer viver sozinha, depende se a pessoa consegue viver sozinha, depende se a pessoa consegue viver em grupo. As pessoas que costumam optar por ficar sozinhas é porque vem pouca necessidade em, por exemplo, viver em grupo. Viver em grupo é uma coisa diferente de, às vezes, ter relações, às vezes sair por aí, para ir para barzinho ou restaurante com amigos ou amigas. É bem diferente. Uma coisa mais numa brisa de lobo solitário. Mas ainda assim existem necessidades sociais, por exemplo. Essa coisa de lobo solitário é algo extremamente perigosíssimo para a própria pessoa que, por exemplo, se considera um lobo solitário. Até porque somos seres humanos. Sobre crianças perdidas. É complicado demais ver que as nossas famílias têm pouco tempo para lidar com a gente, para escutar a gente, que as nossas famílias também estão cheias de crianças fragilizadas, cheias de crianças que são adultas fragilizadas, que falta bastante consciência de si mesmo. É complexo esse assunto de infância fragilizada, infância perdida. É complexo esse assunto de notar e aceitar que a gente passou muito tempo perdido nas nossas vidas e que, diferente de, por exemplo, ser uma pessoa mais autoritária, uma pessoa mais abusiva, que às vezes está relacionado a um sentimento errado e uma noção errada de masculinidade, as pessoas terem a noção de que precisam ser mais empáticas, ter a noção de que precisam ser mais verdadeiras consigo mesmo, para se entender mais, para diminuir quando sofrem, diminuir o porquê do sofrer e se aceitar mais, conseguir buscar por relações que sente que vai estar mais apto a se relacionar de maneira geral, a entregar um sentimento e receber esse sentimento de volta, a confiar nesse sentimento. E, bom, essas coisas vêm muito com o tempo, essas coisas vêm com respeito ao desenvolvimento alheio. E é importante que quando crianças e adolescentes estão nesse momento de descoberta, de entendimento sobre si mesmos, que o próprio trabalho seja levado a sério pela própria pessoa. E só é necessário, só dá pra ver isso, que o trabalho está sendo levado a sério pela própria pessoa, quando a pessoa se leva a sério. E às vezes cair ensina muito. Às vezes passar por uma queda ensina bastante, porque é uma coisa mais real que a gente sente. Diferente de ver uma pessoa se comportando mal e recebendo as consequências disso, é como se nós nos comportássemos mal e recebêssemos as consequências disso. E é mais real, dá pra sentir mais na pele e dá pra saber como melhor explicar o caminho para que as pessoas, por exemplo, parem de cair. Muito obrigado.